Volta e meia surge nas redes sociais uma publicação bombástica que falava que em 2001 morriam 300 crianças por dia por fome, que daria 100 mil por ano. Por incrível que pareça, ninguém nunca investigou a origem dessa declaração, até hoje. Vem comigo que eu explico um dos casos mais emblemáticos que eu já analisei. Tudo começa com uma série de reportagens do Jornal Nacional no ano de 2001, e em uma delas, o repórter diz que, em média, a cada hora morriam 5 crianças no Brasil, a maioria por fome. Isso daria 288 por dia. Em seguida, é entrevistado o médico sanitarista Flávio Valente, e ele diz que sim, seriam entre 280 e 290 por dia. Isso aí foi republicado no YouTube em 2009 e, na época, não gerou nenhum alarde, não gerou nenhum comentário. Até 2014, a 3 dias da eleição presidencial de 2014, a deputada federal Jandira Fegali publicou esse vídeo no seu Facebook com um comentário, dizendo que, no final do governo FHC, morriam 300 crianças por dia por fome no Brasil. Perceberam o problema? A reportagem do Jornal Nacional não falava isso. Ela falava que morriam de 280 a 290 por dia, a maioria por fome. Maioria é mais que 50%, não é a totalidade. Então, isso aí estava muito claro. Isso era mentira. Essa era a parte fácil. A parte difícil começava agora. Da onde tinham vindo aqueles números? Os quase 300 por dia. Olhando os dados de mortalidade no DataSUS, na faixa etária de 0 a 4 anos, eram 218 por dia no ano de 2000. Bem distante daqueles 300. Não podia ser isso. Então eu ampliei. Eu fui até 9 anos, depois até 14. E só quando eu cheguei em 19 anos, e incluindo todas as causas de óbito, incluindo as externas, que são acidentes, assassinatos, aí a gente chega em algo em torno de 300 por dia. Obviamente não foi isso que o Jornal Nacional usou. Seria muito absurdo. Teria que estar em outro lugar. Eu fiquei com isso guardado por muito tempo, até que no final do ano passado, eu por acaso cheguei numa entrevista do epidemiologista César Gomes Victoria à Folha de São Paulo no ano de 2003. E essa entrevista me deu a chave do mistério. Antes de tudo, ele menciona um estudo da OMS do ano de 2000, e nesse estudo da OMS, na introdução, diz que a desnutrição é uma causa associada em cerca da metade de todas as mortes que ocorrem em crianças em países em desenvolvimento. Puxa, aí parece resolvido. O Brasil é um país em desenvolvimento, né? Parece embasar. Só que, mais adiante no texto, a gente percebe que não é isso. Ele faz menção a um estudo do Davi Pelletier de 1994, no qual ele analisou a mortalidade de crianças em países miseráveis, não em países em desenvolvimento, os países mais pobres do mundo, na África subsaariana e na Ásia. E ali sim se constatou que metade ou mais das mortes de crianças de 0 a 4 anos era de alguma forma associada à fome. Mas esse mesmo estudo ele também menciona um outro mais antigo, de 1973, chamado Padrões de Mortalidade na Infância, que falava que a desnutrição era fator contribuidor para cerca de metade dos óbitos de crianças entre 1 e 4 anos em vários países latino-americanos. Não falava especificamente do Brasil. Poderia eventualmente ser o Brasil, sim. Lembrando que naquela época o Brasil tinha uma mortalidade infantil de 130 por mil nascidos vivos, contra os cerca de 30 por mil nascidos vivos na virada do milênio. Mas afinal, qual a porcentagem das mortes de crianças da primeira infância eram causadas pela fome? Segundo o epidemiologista César Victoria, ainda naquela entrevista à Folha de São Paulo, havia diversas formas de calcular e, de acordo com a metodologia, ficaria entre 2% e 14%, ou seja, bem distante da maioria dos óbitos. Então, essa parte aí já estava resolvida para mim. Faltava descobrir de onde tinha saído o número total de crianças mortas, independente da causa, né? Aquelas cerca de 300 crianças por dia. E aí eu me dei conta que a mortalidade infantil ela não é calculada com base nos óbitos registrados oficialmente apenas. A estimativa considera os óbitos registrados mais aqueles não registrados. A gente vê aqui que o número total estimado pela Unicef de mortes por ano realmente era mais de 100 mil até naquele ano,
e era de 78 mil, segundo o DataSUS. Então ficou claro também de onde veio o total. O total é a estimativa de mortalidade infantil em números absolutos. Geralmente se fala em índice, né? Mas nesse caso aí seria em número absoluto. Concluindo, aquilo que começou como uma reportagem que fez uma leitura incorreta de uma publicação da OMS foi amplificada via uma mentira contada às vésperas de uma eleição, com fins obviamente eleitoreiros. Isso acabou sendo uma das fake news mais persistentes das redes sociais. Ela corre por aí até hoje, mas vocês puderam ver aqui em primeira mão os motivos pelos quais essa publicação é falsa. Não é esse o Brasil que a gente quer. Até a próxima.